Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, ontem eu vim a essa tribuna, manifestei a minha preocupação, senhor presidente, com o contrato que foi feito entre Sesumar, Universidade de Maringá, e a Secretaria de Estado do Paraná, que aliás não foi feito, foi a SEAP e não a Secretaria de Educação, para que sejam ministradas as aulas do novo ensino médio. E a eficiente jornalista Angeli, ela publicou uma matéria no Plural, aliás, duas matérias que eu recomendo a quem tiver interesse que possa lê-las, onde ela fala muito sobre esse acordo, essa negociação, esse contrato entre o Sesumar e também o governo do Estado. Diz ela: 21.700 alunos matriculados nas 600 turmas de educação profissional técnica no ensino médio do Paraná terão disciplinas específicas do currículo, as não constantes no BNCC. Nesta sexta-feira, dia 4, a Secretaria Secretaria de Educação, informou que neste momento são 20 professores, uma média de um professor a cada 1.085 alunos. Ora, um professor para 1.085 alunos, deputado Requião, é uma coisa, só falta fazer uma caixinha para colocar moeda dentro. Porque é absolutamente impossível, professor Lemos, que é da educação, que alguém com 1.085 alunos, ainda que nós tenhamos os monitores, possa dar qualidade. Depois, na sequência, sábado, a CED voltou a falar sobre assuntos que são pelo menos 100, mas não sabem quantos. O volume menor se ampara na logística desenhada pelo Estado. Esta será a primeira vez que a educação básica paranaense terá aulas regulares sob o comando do setor privado em um modelo praticamente inédito no Brasil para o nível de especialistas. Dizem que não hesito em dizer que é uma terceirização. A CED afirma que é uma parcerização. Só o Rio de Janeiro e o Paraná. E o Paraná, como sempre, acaba fazendo da educação um laboratório. Podemos discordar, podemos concordar, podemos ter divergências com o secretário Feder, mas é verdade que o secretário Feder o tempo todo defende a privatização do ensino. Tem um livro, inclusive, dizendo que nós não devíamos ter nem o MEC. Devíamos ter todas as escolas privadas, que é uma outra leitura. Talvez seja a leitura do voucher, de receber créditos, mas é uma outra leitura, com a qual, obviamente, nós não concordamos, sem entrar no mérito do que diz o secretário. Me chama a atenção, e ainda na matéria da mesma jornalista, que diz o seguinte: no caso do Estado Fluminense, o contrato foi fechado entre a Secretaria de Educação e o Senai pelo prazo de 1 ano, ao custo de R$ 24.300.000. No Paraná, embora a matéria seja intrínseca às escolas, foi conduzida pela Secretaria de Estado de Administração e Previdência, SEAP. Abre aspas, por uma questão legal, afirma o governo. A licitação teve como vencedor o Centro Superior de Ensino de Maringá, Unicesumar, que vai receber R$ 38,4 milhões pelo contrato de 3 anos. A Unicesumar é responsável apenas por ministrar as aulas, de acordo com as definições estabelecidas pela pasta, que reiterou nesta segunda-feira, dia 7, em nota à reportagem, seguir responsável pela matriz curricular de planos e cursos. Mas, na prática, significa que não haverá contato presencial entre alunos em sala de aula e professores que estarão nos estudos da Sesumar e que terão monitores na sala de aula. Como eu falei ontem, monitores são responsáveis por tirar dúvidas, que não precisam ter sequer, professor Lemos, o ensino superior. Podem ter o ensino básico, o ensino médio. O edital aberto para a contratação da oferta de aulas específicas fala em turmas com no máximo 35 alunos e licencia um professor a dar aulas concomitantemente para 20 turmas. 35 para 20 turmas, o que significa que pode ter 700 alunos com um único professor. Nós falamos de 1.085. Com isso, não está descartada a possibilidade de um docente ter aulas, como eu falei aqui, para mais de 700 alunos. Aí diz o senhor Rony Miranda, que é diretor de educação da CED, o Estado não tem capacidade e estrutura para fazer aulas ao vivo. A gente experimentou isso em 2020 e não conseguimos ir bem porque não é a nossa expertise. A nossa expertise é trabalhar a base comum, que é matemática, história, geografia, filosofia e sociologia. Lembrando que filosofia foram reduzidas as aulas a 1 aula por semana. Sociologia, 1 aula por semana.
essa talvez seja a expertise do Estado. O estudante vai tirar suas dúvidas ao vivo, não sabemos como, uma vez que o número de alunos é muito superior à capacidade que terão, inclusive, os monitores de tirar essas dúvidas. Aí ficam algumas outras dúvidas que nós levantamos. No edital, que também está na matéria, no edital de registro de preço para contratação da instituição parceira, vocês disseram que a inviabilidade de contratar professorado devido ao que chamam de sazonalidade e mutabilidade da demanda. E também descartam a contratação de PSS. Processo seletivo simplificado. Por que há um teto de gastos a ser respeitado? Foi feito um estudo técnico para embasar essa justificativa? Pergunta a jornalista ao diretor da Educação da Secretaria de Estado. A resposta dele é: o ponto não é quantidade e nem contratação. O ponto é que são cursos muito específicos e a gente tem a questão de ter capacidade de contratação e esse profissional no mercado. A gente hoje tem dificuldade. Mas, meu Deus, o Estado recebeu só agora, só com o novo IPVA, mais de 2 bilhões de reais. O Estado não tem capacidade para fazer essa contratação. E aí é uma série de questões que eu não vou entrar aqui por conta do tempo, senhores deputados, senhoras deputadas, mas nós estamos fazendo aqui um pedido de informações hoje, um requerimento com pedido de informações do senhor João Carlos Ortega, chefe da Casa Civil, que vai encaminhar, claro, na sequência a CIED, porque é onde são distribuídos esses, considerando que houve, ao final de 2021, a licitação para a concessão de serviço de ensino nos cursos técnicos integrados, na qual foi vencedora a Cesumar, a Universidade de Maringá, pelo valor de 38,4 milhões de reais, estamos solicitando que sejam fornecidas as seguintes informações e documentos. Primeiro, cópia integral do contrato entre o Estado do Paraná, Secretaria de Estado de Administração e Previdência, SEAP, e Centro Superior de Ensino em Maringá. Este contrato, senhores deputados e senhoras deputadas, aqueles que nos assistem pela TV Assembleia, por incrível que pareça, esse contrato não foi disponibilizado no portal de transparência. Está o extrato, mas o contrato não. Quando foi solicitado pelo jornalista Angeli, do Jornal Plural, Jornal Digital, à Secretaria, eles disseram que não pode disponibilizar o contrato. Ora, não disponibiliza, não está no portal, não está no Diário Oficial. O que tem esse contrato que nós não podemos ter conhecimento? Claro que eu acredito que nós teremos acesso a esse contrato, até porque nosso papel é fazer a fiscalização de todos os atos, também do Poder Executivo. Não há menor lógica em se fazer um contrato sem que nós tenhamos conhecimento dele enquanto público. Segundo, os números de professores em sala de aula com graduação, claro, superior na educação, ou os monitores. Quantos serão? O Estado diz que seriam, em princípio, 20, 30, agora próximo de 100. Mas o que está no contrato? O contrato diz que não pode passar de 35 alunos por sala. E aí nós fazemos uma divisão no número de alunos por 35 para sabermos como que isso vai ficar. Como que ficam as grades dentro das escolas, uma vez que todas as aulas vão ser ministradas simultaneamente em todas as escolas, naquele horário. Algumas escolas estão falando em juntar todas as aulas no mesmo dia. Outras estão dizendo que vão tentar adaptar. A verdade é que ninguém sabe exatamente como isso vai acontecer. Como será feito, senhores deputados e senhoras deputadas, como será feito o conselho de classe, professor Lemos? Como serão mensuradas e lançadas? Eu sei que a PP já tem um estudo sobre isso, aliás, não tive acesso ainda, mas está fazendo. Como serão mensuradas e lançadas as notas e como vai se aferir presença do aluno, ainda que tenha todo aquele sistema, em tempo integral nessas aulas. Qual e qual é a formação dos monitores que acompanharão os alunos das escolas e como será feita a sua contratação e qual o método que se utilizará para fazer a contratação. Verdade, senhores deputados e senhoras deputadas, que nós estamos, mais uma vez, assim como foi a experiência das escolas militarizadas no Paraná, e eu digo experiência porque eu continuo insistindo que a escola não deu certo e não dará certo,
E não é que eu não queira. Deputado, por favor, para concluir. Não é que eu não queira que dê certo a escola, até porque, obviamente, que eu, desde o início, falei, o deputado Rutzen, nós temos uma posição totalmente diferente com relação às escolas militarizadas. Mas a prova é que botaram 199 escolas, depois de mudar 3 vezes a lei, de começar com diretores que teriam que ser oficiais e que terminaram com diretores sendo praças, nada contra o praça, mas isso mostra a diferença do início e do fim. Colocaram monitores dentro das escolas, que hoje, das 199, só 54 tem. E a gente tentou aqui colocar, inclusive, uma emenda no projeto do governo, dizendo que depois de 1 ano sem monitor, sem professor, sem diretor, a escola voltaria ao formato anterior, não foi aceita. Agora fazem novamente uma experiência com as escolas do Paraná. E há uma pergunta: o custo aluno no Rio de Janeiro é tão mais baixo que o custo aluno no Paraná? Que a diferença é de mais de 10 milhões de reais. Vamos esperar. Para concluir, deputado. Vamos esperar a resposta ao nosso pedido de informações. E é claro que a cópia do contrato, e daí voltaremos a fazer esse debate, que eu acho que ele é necessário. Obrigado, senhor presidente e senhores deputados.